Boa tarde, mais uma ação em reação, segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. Carnaval Santista no sábado, sexta-feira, né? Carnaval antecipado, resultado terça-feira após meio-dia no Teatro Municipal. Hoje eu estou aqui com o advogado, professor Dr. Vicente Cassione, para compor a bancada dessa segunda-feira, como de sempre. Também o José Carlos Clemente, conhecido também médico, diretor clínico da Multimagem, né? Tivemos uma notícia triste, né? Morreu o jornalista Roberto Avalone, morre em São Paulo, ícone do jornalismo esportivo, morreu no Hospital Santa Catarina de parada cardiorrespiratória. Ele que falava ponto, vírgula, né? Então morre aí Roberto Avalone. Então segunda-feira tem uma morte aí de uma pessoa famosa, né? Infelizmente é a notícia que nós estamos dando, né? Bom, temos o projeto da Ponta da Praia que é adiado para março, né? Começaram a fazer as obras e adiaram. O Moro disse que a Polícia Federal foi orientada a não proteger ninguém no caso dos laranjas, né? Então o Moro disse que combinou com o Bolsonaro antes de ele pôr uma posse que não teria proteção para ninguém, mesmo se fosse do partido Bolsonaro. E também tem a questão dos desertores da Venezuela, né? Os militares que estão dizendo que o povo está passando fome e estão passando para o outro lado, né? Você acompanha o programa agora ao vivo, ao 1015, pela TV Com 11, 8 da NET. 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Se você quiser mandar perguntas para o segundo bloco, para o Dr. Vicente Cassione ou para o Dr. Clemente, 13 para quem é fora de Santos, 997 11 5545. Esse número vai ficar passando aí durante o programa. Você manda mensagem no WhatsApp e a gente vai selecionar para passar para os nossos entrevistados. Bom, Clemente, mais uma segunda-feira juntos aqui, eu, você e o Cassione nessa bancada. É sempre uma grande felicidade, eu começo assim, mas realmente é. Amanda, viu, Cassione? Amanda estava ligando, eu estava conversando com o Filete ali perto do banheiro, ela... Escuta, você vai vir um programa? Eu falei, já estou aqui dentro, quer dizer... ou seja, talvez seja uma das coisas que eu nunca esqueço. Porque tem algumas coisas que a gente esquece. Até quando você desmarca, você vem, como na segunda-feira passada, né? Semana passada não era para eu vir, eu acabei vindo. Você tinha uma viagem, adiou a viagem e já veio direto para cá, né? Você vê que é tão condicionado, o que significa que é bom, né? E isso nos gratifica muito. Essa parceria que a gente tem seguido já, nem sei quanto tempo, mas já... Esses programas, além de repetir 11 horas, 1 hora da manhã, são repetidos na madrugada de sábado para o domingo e do domingo para segunda-feira. E como o programa de vocês sempre é um programa muito bom, tá, tem sido uma reprisada e as pessoas também vêm na madrugada também. Legal. Cassione, obrigado por estar aqui mais uma segunda-feira. Eu que agradeço a você, ao meu querido Clemente e aos caríssimos telespectadores que cada vez mais vão mostrando nos encontros que a gente tem aqui, ali e acolá, que estão nos seguindo, estão nos vigiando. E é bom que vigiem mesmo, porque senão a gente perde o rumo e às vezes perde o jeito. Então é preciso entender que quem está nos vendo não pode, evidentemente, falar conosco diretamente neste momento, mas está prestando atenção e nos vigiando. E nós, vigiados, temos que nos comportar melhor, né? É diferente de quando você está na informalidade. Aqui você fala para um grupo imenso de pessoas que são diferentes entre si, que pensam diferente uma das outras e que pensam muitas vezes diferente de nós. Então a nossa responsabilidade é, mesmo divergindo e dizendo coisas que não são do consenso geral, a gente tem que saber dizer com cuidado para não ferir. Divergir não é ferir, divergir é discordar apenas. Cada um escolhe o seu caminho e cada um tem a sua opinião. Bom, o Moro disse que a Polícia Federal foi orientada, ele orientou a Polícia Federal a não proteger ninguém, afirmou na Rádio Jovem Pan. Ele afirmou que quando assumiu o cargo, combinou com o presidente Bolsonaro que ninguém seria poupado. Sobre o Caixa 2, ele acha que tem que separar o Caixa 2 da proposta anticrime, por uma questão estratégica, né? Então o Moro definiu que não dá para comparar o crime de tráfico, drogas, com corrupção, né?
mas ele quer aprovar esse projeto. Aí, Clemente, o Sérgio Moro aí dizendo que não vai poupar ninguém, mesmo do PSL, essa questão do laranjal aí, né? Candidatos laranja que ganhavam 400, 500 mil e tinham 100 votos, gráficas que não existem aí, diz que vai pegar firme com o PSL. Não, eu acho que tem que ser imparcial mesmo, eu acho que não tem partido, né? Eu acho que quem está no governo, e o Cassiano pode falar muito melhor que eu, porque ele vivenciou o que é Brasília de perto, mas assim, a gente aqui defende que a coisa seja imparcial, então não importa de quem é o partido, importa que se houve alguma irregularidade, se houve corrupção, enfim, qualquer que seja o problema detectado, ele tem que ser apurado realmente com isenção, tanto pela Polícia Federal como por outros órgãos, né? O Ministério Público, que já tem aquelas denúncias e realmente vai procurar verificar se ocorreu ou não ocorreu, para ofertar ou não a denúncia e tal. Então eu defendo isso. Agora, quanto a separar, eu acho que foi estratégico mesmo. Separar a caixa 2 do restante, independentemente do Moro achar que o crime tem menor gravidade em relação aos demais, eu acho que foi uma estratégia no sentido de não ser barrado no Congresso ou no Senado, né? Que muito provavelmente, por causa desse item, ele poderia barrar o restante do projeto. Então era melhor separar e dar uma outra dimensão para isso, para que aquelas leis atualizadas com relação ao aspecto criminal fossem votadas à parte e, portanto, com maior chance de aprovação. Cassiano, tem muito laranjal no Congresso ou não? Eu, antes de falar de laranjal, eu queria dizer uma coisa. Eu sempre, quando entrava no palheiro, eu sempre procurava agulha. Tem gente que entra no palheiro e olha para a palha. Eu queria ver a agulha. Eu sempre procuro no ovo, limpinho, branquinho, ver se tem pelo. Porque fazem isso com a gente, não fazem? Exatamente. Com a gente, a lente que nos olha é sempre uma lente de aumento, para ver bem. Então, eu procuro sempre agulha no palheiro e, por causa disso, eu acho estranho que o Moro tenha orientado a Polícia Federal para não proteger ninguém. Por que eu acho estranho? Até pouco tempo, o Moro era um juiz que determinava à Polícia Federal o que ela tinha que fazer. Então ele devia conhecer bem a Polícia Federal e deveria, naquela altura, dizer à Polícia Federal: olha, não protejam ninguém. Porque agora ele vai à Polícia Federal e diz: olha, não é para proteger ninguém. De tal maneira que fica a dúvida. Então ele acha que a Polícia Federal é protetora de uns e perseguidora de outros? Estão entendendo o raciocínio meu? Claro. Não, mas eu pensei como você. Tá certo ou não? Tá certo. Se você conhece a tua polícia, se essa polícia foi comandada por você, se você determinou a ela, polícia, que fizesse A, B, C, D, principalmente ao longo de uma lava-jato inteira... Cassiano, isso só um parênteses. Ele escolheu o pessoal dele agora. Agora. Então também é mais um motivo ainda. Mais né? um motivo para você dizer, mas por que ele tem que dizer, olha pessoal, agora aqui o jogo é a vera, não é a brinca. Agora aqui a gente não vai proteger ninguém. Quer dizer que antes protegia uns ou perseguia outros. Eu só estou refletindo Talvez. em cima de uma orientação que ele não teria que dar a uma Polícia Federal insuspeita, limpa, cumpridora dos seus deveres. Ele não teria que aconselhar nada. Ele saberia com quem ele estava lidando. Ele saberia, e deve saber, com que polícia ele vai contar. Então, só me surpreendeu o fato de ele chegar e dizer, olha, não é para proteger ninguém, não.
Quer dizer que se ele dissesse, olha, é para proteger, haveria proteção? Se quem diz não é para proteger, vale? Ele poderia dizer, é para proteger. E ao mesmo tempo ele poderia dizer, é para perseguir. Ou não é para perseguir. Então, só fica aqui na minha cabeça a tal agulha que eu pego no palheiro. Eu sou chato, eu sou um cara chato. É por força da profissão. A gente só não sabe como é que foi a pergunta, né? Porque às vezes o jornalista pergunta, mesmo sendo partido presidente, como é que vai ser essas averiguações e tal? Aí ele fala, já orientei para fazer com todo mundo igual. Sim, mas ele não tem que orientar nada. Sim, mas de repente foi uma força de expressão, né? Sei lá, eu não sei como é que foi a pergunta. Tudo bem, na dúvida eu fico com a agulha. Sim. Não fico com o palheiro. Com relação a investigar o partido, seja de quem seja, eu acho que não tem dúvida nenhuma. Uma coisa é o presidente Bolsonaro. A outra coisa é o partido. E partido, eu digo desde o primeiro dia, lá atrás, quando decidi entrar na política, e já saí faz tempo, que partido todos são iguais. Todos. Não tem diferença. Os partidos são iguais. O que significa dizer isso? Que os partidos têm corruptos, tem gente limpa, tem idealistas, tem gente suja, tem de tudo. Partido é um grupo de gente que vai desde o que quer salvar o mundo ou salvar a pátria, até o que quer salvar a pele e quer se salvar. Não é? Então a gente sabe que partido é tudo igual. Você juntou na política 10 pessoas, pode contar que no meio vai ter um ladrão. E no meio vai ter um Cristo. É como na cruz lá, né? Tinha o bom ladrão, tinha o mau ladrão e tinha o Cristo. Isso é em todos os partidos políticos. Agora, o Bolsonaro até agora não deu uma demonstração, nenhum motivo, salvo para aqueles que pensam com o ódio, com a raiva, ou com a ideologia, ou com sei lá o quê, ele não deu um motivo para ninguém dizer nada a respeito da honorabilidade dele. Estou falando de Jair Messias Bolsonaro, que tem nome, que tem CPF, que tem RG e que é ele indivíduo. Né? Então, por enquanto, a minha opinião já está dada. Entre agulhas e palheiros, eu acabei de falar o que eu penso. O projeto da nova Ponta da Praia é adiado para março, né? Segundo reportagem do Jornal Tribuna, no sábado, já tinha começado algumas intervenções, mas a prefeitura achou que era melhor para começar dia 11 de março, né? O Sadal fez uma audiência pública, Clemente, há pouco tempo, porque disse que os vereadores não foram informados, até que eles devem ter sido informados sim, porque em outubro e novembro eles mudaram o Mendes, a região lá que era turística, para a região de comércio. Então eles devem ter sido informados que alguma coisa estava sendo planejada. Mas enfim, eles dizem que não foram, talvez o Sadal, que estava na secretaria, não foi informado, né? E realmente fez audiência pública com muitos questionamentos, muita gente participando, relatando que impactos que poderia causar na Ponta da Praia, se o melhor lugar para o centro de convenções seria ali, né? Então, algumas, se não podia dividir, fazer um pouco na Ponta da Praia, um pouco no centro, gente querendo também no mercado municipal, e outras pessoas aprovando o projeto e outras dizendo que o Santos não tem condição, a prefeitura municipal, de manter o equipamento público dessa grandeza, que, conforme o vereador Lincoln, que é da base do governo, comentou aqui, que a Arena Santos já está um pouco estragada, que não tem manutenção. Então, muitos querendo divisão do projeto, muitos concordando, muitos não concordando, e muitos achando até que a prefeitura, que não vai ser nem o Paulo Alexandre Barbosa, porque ele não pode se reeleger, vai ser outro eleito, né? Pode ser até do grupo dele, mas não vai ser mais ele. Não consegue administrar tanto os equipamentos públicos com perfeição. Agora, a minha pergunta é a seguinte, isso aí é puramente público ou é uma PPP?
Ou eles vão construir e vão dar para a prefeitura. A prefeitura pode fazer uma PPP, mas a prefeitura não gosta de fazer PPP, né? Pois é. Gosta de OS. PPP eles não gostam então, muito. Mas... PPP é bom para plano de campanha. Na campanha é PPP para todo mundo. Depois, quando entra, é tudo OS. Porque, na realidade, o órgão público realmente não tem condição de tocar. A gente sabe que não tem, porque o Hospital dos Estivadores ainda não está funcionando. Ou seja, e não é só o Hospital dos Estivadores. A gente já falou aqui um monte de vezes. As UPAs, especialmente dos morros, nenhuma funciona de forma adequada ou a contento. Não funciona. Né? Então, se você também constrói outro elefante branco, e não é uma PPP, portanto, você não tem um parceiro para fazer a manutenção... A prefeitura vai administrar. Não. Você constrói, ela administra, fica aí vira zona, falando português, claro. Porque a prefeitura, ela não tem capacidade para isso. A gente vive falando isso, Cassione, de uma forma mais contundente, inclusive. Ô, Filete, vamos pensar mesmo hoje, vai. Na prefeitura de hoje, pode não estar mais. Mas você falou, de repente pode ser até o mesmo grupo. Mas nem arrumar buraco de rua arruma. Como é que vai arrumar um equipamento público dessa dimensão? A Arena Santos é um equipamento bacana para fazer esportes e tal, mas você vê que já está carente um pouco de manutenção, né? Pois é, porque o cara constrói, porque dá Ibope, começa ou por causa de outros interesses. Começa a fechar o portão, começa a cair a placa, começa o banheiro já não ficar tão bom, né? Aí não arruma mais, não dá manutenção, deteriora o bem público, perde-se dinheiro. E como você falou, a PPP fica só em véspera de campanha, e aí vem o controle público que não serve para nada aqui nessa cidade. Pronto. Cassione, começou timidamente lá a querer mexer, mas muitas pessoas reclamando do impacto que podia causar na ponta da praia, enfim, né? E aí a prefeitura adiou para 11 de março, segunda-feira após o feriado de carnaval. Eu acho que o tema tem que ser mais discutido com a sociedade. Não sou contra, mas acho que tem que ser mais discutido. Não acho que não foi discutido com a sociedade. Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte. Quando tem uma geração que aprendeu latim, e tem uma expressão latina que é sine die. Então, algo foi adiado sine die. O que é sine die? Que alguns acostumados a falar em inglês falavam sine die. Não é sine die, é sine die em latim. É adiado sine die, sem dia, sem data. Foi adiado, porque às vezes você adia de maio para junho, ou você adia de uma semana. Não, sine die. Aqui em Santos, o que não se faz é uma parte grande das coisas que se querem feitas, não são feitas. Outras são feitas de maquetes, de tal maneira que a gente podia estar aqui com os Liliputs, não é? A cidade dos homúnculos. Tudo aqui é maquete, fazer uma cidade em miniatura. Pega o trem elétrico, pega o VLT elétrico, para a criança brincar. Faz uma cidade em miniatura, só de maquete. Aí vai ter ponte para o Guarujá, em maquete. Vai ter túnel, em maquete. Você faz no quintal da casa de alguém uma cidade de maquete. Ora, aqui ou adia sine die, vai ser feito, está começando a fazer, não, adiou. Ah, vai começar amanhã, não, adiou. Ah, vai se fazer um estudo. Não, precisa discutir. Precisa discutir com a população. A população nunca discutiu nada. Quando você tem uma audiência pública, uma reunião, vão 10 pessoas, que são sempre as mesmas, e vão lá e não resolve nada o que elas pensam, ou o que elas dizem, ou o que elas querem. Mas o pior de tudo é que você, aqui nessa região, além dos adiamentos que você tem a falta total de projeto, de programação, de cronograma, nada, você não tem nada. Aí você consegue fazer um desfile de carnaval, todo mundo aplaude, dizendo que houve um belo desfile. Sim, mas o desfile ficou por conta das escolas de samba,
que elas é que se viram, se arrebentam para conseguir recursos, para conseguir se fazer e estar presente ali. Não depende da prefeitura. O sambódromo está lá. As escolas de samba se fazem heroicamente. Então não tem que elogiar a prefeitura porque o desfile deu certo. Só se a prefeitura, no dia em que o desfile fosse acontecer, resolvesse desmontar o sambódromo durante o desfile. Aí, eu também não duvido que essa prefeitura faça isso. Então, a gente tem que ver o seguinte: quer resolver o problema? Troca o prefeito, põe o Mourão. Ou faz o que está projetado para Praia Grande, para Santos, faz na Praia Grande, porque lá dá. Lá o que é projetado é feito. Ou traz o prefeito Mourão para cá, para dar uma aula, faz um seminário, faz um simpósio, e o prefeito Mourão vai explicar como é que se faz o exercício do cargo de prefeito. Por que na Praia Grande as coisas acontecem? Por que tudo lá acontece? Você entra na Praia Grande sem semáforo, sem cruzamento. Vê o caos que está aquela entrada da cidade de Santos ou a saída da cidade de Santos. Ninguém se entende. Quem está trabalhando na pista de cá parece que não conhece, não conversa e não tem noção do que está acontecendo na pista de lá. Aquele projetinho que fizeram para a entrada da cidade e saída da cidade. Porque é um projetinho. Ali daria para você fazer, além do que eles estão querendo fazer, e pode ter certeza que não vai ficar pronto no prazo, se não for adiado, para mais 2, 3 anos. Qual foi a obra aí que era para 2014 e ficou pronta agora? Foi a UPA da Zona Noroeste? A UPA. UPA da Zona Noroeste. Veja o Hospital dos Estivadores. O que esta prefeitura faz que preste? Eu pergunto, e você não disse, pode ser até que alguém do grupo do prefeito seja o novo prefeito. Só se a cidade de Santos ficar absolutamente ensandecida. Como é que você pode dar continuidade ao que não existe? Nós temos que falar claro aqui. A prefeitura de Santos está absolutamente na mão das baratas. Esta é a realidade. E não adianta vir com desculpa, porque eu sempre digo o seguinte: o atual prefeito de Santos, durante 4 anos, tinha como governador do estado o seu padrinho, e o governador do estado de São Paulo, que é um dos estados que está em melhor, um dos estados que estão em melhor condição, é o estado de São Paulo. 6 anos, Cassiane, 6 anos. Eu estou dizendo 4 anos do mandato inteiro e mais 2. Então, se o prefeito de Santos tinha o padrinho, o guru dele, que era o Alckmin, como governador de São Paulo, por que as cidades do interior receberam benesses e melhoramentos e Santos ficou abandonada? Isso é abandono do padrinho ao seu tutelado, ao seu afilhado, não é? Porque aí você tem desculpa até de dizer, mas Santos é uma cidade que não tem recursos, tem o maior porto, mas o porto não dá dinheiro para a prefeitura, tal. Mas tinha prefeito afilhado do governador, do estado mais rico da federação, que só vinha aqui para comer pastel no Carioca, quando vinha a Santos, com aquele bando de papagaios de pirata em volta, e aí saía a fotografia no jornal e a imagem na televisão. Eu estou dizendo alguma mentira? Eu estou falando com o fígado? Não, eu estou falando com a razão. Volto a dizer, eu não vejo o Mourão, seguramente há uns 5, 6, 7 anos, em algum momento, em alguma solenidade, eu vi o Mourão. Não tenho nenhum relacionamento de amizade com o Mourão. Ao contrário, estranhamente, nós nunca nos demos como bons amigos. Mas eu tenho que reconhecer, e reconheço sempre, que ele é um prefeito na região que é fora de série. Quer dizer, ele é um prefeito.
E olha, nunca recebi um telefonema dele, nem quero, para ele dizer, olha, obrigado, eu soube que você falou bem de mim hoje. Não, ele está fazendo o trabalho dele, está fazendo a obrigação dele, e eu estou reconhecendo. Nem eu estou fazendo o elogio porque ele pediu, nem eu estou pedindo que ele me agradeça. Então está muito claro que esse negócio da ponta da praia, para dar certo, ou chama o Mourão, ou faz na Praia Grande. Clemente. E agora, só um parênteses do que o Cassiano Também não dá para começar falou. uma obra agora, mesmo que fosse começar no carnaval, né? Com a balsa demorando 3 horas. Demorou 3 horas na segunda-feira passada, 1h30. Então não dá para fazer uma intervenção, qualquer que seja, no momento de carnaval, que a balsa vai estar sobrecarregada. Vai sair os estudantes, vão sair algumas pessoas que trabalham e não vão trabalhar no carnaval, embora muita gente trabalhe, mas vai vir um mundo de turistas aí pro litoral, né? Agora, Filete, olha só, o Cassiano falou com muita propriedade. Quando você percebe que tem uma administração boa, uma gerência boa, o que acontece com empresas? Começa a migrar para aquele local. Isso está acontecendo hoje com Praia Grande. Se você quiser comprar alguma coisa mais sofisticada, não tem em Santos. Você deu um Tem exemplo Praia para Grande. mim, não sei se foi no programa ou pessoalmente, você precisou comprar uma peça para um Isso. equipamento de ressonância magnética. Em Santos não tinha. Não tinha. Aí alguém Era um aconselhou- rolamento. Um rolamento. Alguém te aconselhou aí a Praia Grande, você foi e encontrou. Pois Exatamente. muito bem. 2 meses depois de você me falar isso, eu precisei de um motor de geladeira. Porque eu tinha uma geladeira em casa que tinha 20 e tantos anos, e o motor abriu o bico, né? Aí, que motor é? Motor não sei o quê, motor não sei o que lá. Bom, era um motor que tinha que ter 110 volts, tinha que ter 3/4 de potência, não sei o quê. Corri todas as casas de refrigeração de Santos. Não tinha. Aí eu fui na casa Pingo d'Água, no boqueirão da Praia Grande, uma portinha. Tinha motor. Mas A geladeira está funcionando. Ressuscitei a minha velha geladeira. Mas é essa migração mesmo. Com certeza é melhor que as novas. Claro, por isso que eu ressuscitei. Os bons você ressuscita. Os maus mortos você deixa que descansem em paz ad eternam. Agora, nós estamos falando isso, quer dizer, e é verdade. Você pega sem contar preço, viu, Cassiano? Claro. Porque a gente está fazendo uma lojinha lá na Multimagem, lá embaixo. Você vai comprar granito, coisa desse tipo. Santos é o dobro, o triplo. Você vai lá para Praia Grande. Ou seja, as empresas, as grandes empresas, estão migrando para lá, acreditando. E na hora que sair esse aeroporto mesmo, você vai ver o boom que vai dar a Praia Grande. Então, não acho que é elogio por acaso, não. O Cassiano está fazendo uma interpretação que está à vista de todos nós aqui, não é? Não apenas da bancada aqui, mas eu acho que a população como um todo. Bom, Menos os que são de má fé, né, que querem enxergar, ou aqueles otimistas. O Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, mas a grande minoria, pequenininha, que só ela marcha com o passo certo, não é? Aquela velha história do exército marchando, a mãe do soldado vendo, todo mundo batia o pé direito no chão e o filho dela batia o esquerdo na hora de marchar. Todo mundo com o pé direito, direito, esquerdo, direito. Ele fazia esquerdo, direito. O único que estava com o passo diferente. Ela dizia, caramba, o exército inteiro marchando com o passo errado. Só o meu filho que está marchando com o passo certo. Legal. É mãe. Legal. Mãe. bom, nós vamos a um breve intervalo. Você já sabe, continue participando aí, mandando seu WhatsApp para o 13 99711 5545. É muito rápido, já voltamos.
Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Boa tarde, estamos de volta ao Nação em Reação, nessa segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019, com o professor Cassione e o professor Clemente. E aqui vamos às perguntas. O Carlos Alberto, vocês não vão discutir a Venezuela? É o último tópico, vamos discutir.
Esse leite em pó que foi queimado poderia ajudar nas favelas. Hoje não pode mais falar favela, hein, Carlos Alberto? Como é que é? Não é mais favela que se fala, né? Comunidades. Não poderia ajudar nas comunidades do Brasil? O Carlos Alberto, isso é interesse americano de intervir na Venezuela. Mas os caras estão passando fome lá. Mas eu vou deixar para o Cassione comentar e o Clemente. Cassione, alguns militares venezuelanos desertaram, né, para o Brasil e tal. E se colocar ao lado do povo porque o povo está passando fome, disse o sargento Carlos Eduardo Zapata a jornalistas nesse domingo no Brasil. Olha, eu vou contrariar certamente a opinião de muita gente, simplesmente porque eu não tenho uma opinião formada. Vou repetir, vou contrariar a opinião formada de muita gente porque eu não tenho uma opinião formada. E por que eu não tenho uma opinião formada? Porque eu não estou bem informado. E por que eu não estou bem informado? Porque eu escuto falar de Venezuela todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas o que você ouve de noticiário da Venezuela é um noticiário unilateral. Eu nunca vi, por exemplo, uma entrevista coletiva do Maduro. Vou dizer, ele pode ser ditador, ele pode ser louco varrido, ele pode ser tudo. Eu não estou dizendo que ele não é, mas eu não posso afirmar absolutamente nada sobre a Venezuela com segurança e certeza. Primeiro, porque eu não fui lá. Segundo, porque eu não estou lá. Terceiro, porque você só ouve a notícia que vem das agências internacionais. Então, a notícia de hoje chega a ser ridícula, que está havendo deserção no exército da Venezuela, nas Forças Armadas. 6 sargentos saíram de uma força que deve ter milhares e milhares de soldados, sargentos, tenentes, coronéis, saíram 6. 6 que largaram a família, vieram para o Brasil e não tem notícia das próprias famílias. Que tipo de sargento é esse de um exército que foge para o Brasil e deixou a família lá e está sem notícia da família? Você entendeu umas coisas que eu não consigo entender direito? Sim, vai deixar a família lá no apuro? Tem uma televisão que em alguns países, por onde você vai, você liga a televisão, pega a TV Sur. TV Sur. Eu falei Sur em outra língua. É TV Sur. Lá você só tem notícia praticamente que o Maduro põe no ar. Então, se você só assistir a TV Sur, a Venezuela continua sendo um paraíso terrestre. Se você ouve o outro lado, o lado que tem interesses que eu não sei quais são, você vê que a Venezuela está em convulsão, está uma rebelião danada, não é? Eu só não sei porque que as Forças Armadas continuam ainda leais e fiéis ao Maduro. Mas o problema não é esse. O problema não é o que está acontecendo agora. É que como eu sou um homem que tem um pouco de vivência, eu vi já algumas coisas acontecerem. Exemplo, Iraque. O Iraque era a ameaça para o mundo. O Iraque tinha bomba atômica, armas químicas, e era terrível, e o Saddam era o anticristo. Quem armou o Iraque foram os Estados Unidos. E depois quem invadiu o Iraque com uma desculpa de que havia lá todas essas armas e esse perigo todo, foram os Estados Unidos. E depois se provou que era mentira. A própria CIA disse que não tinha nada disso. Então, em matéria de história, quando os Estados Unidos estão metidos no meio da história, você nunca sabe. O Irã, agora, é a bola da vez. A Coreia do Norte estava a ponto de entrar em guerra
com os Estados Unidos e vice-versa, e era uma ameaça para o mundo. O Trump e o Ju Jun-jin, lá da Coreia do Norte, já se acertaram. Ninguém mais fala na Coreia do Norte. Era ali a bola da vez. Tudo era ruim lá na Coreia, né? Entendeu? Então, eu não consigo entender. A Arábia Saudita faz o que quer, não acontece nada, os Estados Unidos não resolvem pôr ordem naquela casa. Mas na Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, chega a esse nível de miséria, por mais que o preço do petróleo tenha caído, por mais que isso, por mais que aquilo. Sabe o que está me cheirando isso? A Venezuela faz fronteira com o Brasil. E o Brasil, há muito tempo, desde a década de 50 para 60, tinha olhos grandes das grandes potências do mundo sobre a Amazônia. Chegaram até a fazer um projeto Hudson, que era fazer na Amazônia um lago gigantesco, matando a floresta, evidentemente. Depois teve aquele projeto Jari, que muita gente nem sabe o que é, nem ouviu dizer, porque não era nem nascido. Projeto Jari, que também era uma coisa suspeitíssima. A gente sabe que essas ONGs que estão lá garantindo os territórios indígenas e, na verdade, estão lá protegendo a fauna e a flora da Amazônia, essas ONGs estão lá, a gente sabe disso, contrabandeando, tirando a biodiversidade, tirando plantas para remédios, que são remédios que nós nem temos ideia, a capacidade de cura desses remédios, mas eles estão levando, os estrangeiros estão levando. E mais do que isso, os metais que nós temos ali no Brasil, que não tem em lugar nenhum do mundo, e o Bolsonaro já chamou atenção para isso. O nióbio, né? Nióbio e outros. Então, o que você tem na Amazônia, eles sabem, porque eles têm tecnologia de pesquisa, sabem tudo que tem no subsolo, sabem se tem petróleo, sabem se tem metal, sabem o que tem de biodiversidade vegetal. E a Venezuela está de rosto colado com o Brasil. Então, entrar na Venezuela é um passo para entrar no Brasil. Forçar um conflito do Brasil com a Venezuela agora, a esta altura, tem outros interesses. Por que essas 200 toneladas de alimentos, de mantimentos, que os Estados Unidos mandaram para a Venezuela, por que eles não mandaram para o Sudão, onde aquelas criancinhas de pele e osso morrem aos borbotões todos os dias? Por que não mandaram para a Namíbia? Por que não mandaram para a Etiópia? Essas toneladas, essa solidariedade, esta ajuda fraterna dos Estados Unidos via Brasil. E o Brasil se presta a fazer o transporte das toneladas. Leva para o Nordeste, lá na seca do nosso Nordeste, onde brasileiros não têm o que comer, onde brasileiros morrem de fome, não têm nutrição, têm comprometido o seu futuro. Tão generosos, não estão? Manda isso para as regiões mais pobres da América Latina. Então, tem coisa por trás disso, ninguém me convence do contrário. Tem coisa por trás disso, como tinha por trás do Iraque, como tem por trás do negócio do Irã, como tem por trás e tinha por trás da Coreia do Norte, e assim por diante. Os donos do mundo pintam e bordam. E a gente recebe informação, empunha a bandeira da fraternidade em prol dos pobres venezuelanos, e a gente não sabe o outro lado da história. Por pior que seja a história da Venezuela, pode ter certeza que ela não está contada por inteiro. Como não foi contada por inteiro na hora e na vez, a história desses países que eu mencionei, que depois a gente viu tudo que era uma
farsa e era um pretexto para os Bushes da vida e assim por diante. Como Bin Laden, que era sócio da família Bush e morreu sem cadáver. Deve estar vivo em algum lugar aí, em algum resort, na boa. Era sócio? Era sócio dos Bush. A família Bin Laden era sócia dos Bush. Tá certo, Clemente? Tá certo, sim. Eu não diria que é o Bin Laden. Não ele, o Osama. O Osama, mas a família... Ele é um deles, Porque a família dele. Não, os avós e tal. Não, a família do Bin Laden é uma família extremamente rica da Arábia Saudita. O Bin Laden, a fortuna do próprio Bin Laden era de 600 a 700 milhões de dólares. A dele Bin Laden. Pessoa física. Pessoa física dele, independentemente da família. Então, o que a senhora está falando não é o Osama Bin Laden, mas a família Bin Laden. E se a família resolveu proteger o Bin Laden, Osama, protegeu. Porque, olha, liquidaram de uma vez só o Saddam, o Bin Laden e o Gaddafi. Perceberam? E vejam só, o Bin Laden ficava sentado num tapetinho lá nas montanhas remotas do Paquistão, do Afeganistão. E de lá ele tinha capacidade de comandar as coisas mais terríveis do mundo inteiro. Sentado naquele tapetinho, naquela montanha árabe. O outro, o Saddam, o grande poderoso que estava fazendo bomba atômica, tinha armas químicas, foi encontrado num buraco ali, como um rato de esgoto, e executado. Vem com essa história para cima de mim. Olha, eu deixei de acreditar em Papai Noel quando eu tinha 46 anos de idade. Eu demorei, porque tem gente que deixa de acreditar com 5, com 6. Com 46 anos, eu falei, Papai Noel não existe. Raciocinei bem e tal, investiguei e descobri. Cegonha eu descobri aos 50 e poucos anos, e também não existia cegonha. Agora, essa história da Venezuela, me conta outra, porque ela não está completa. Está faltando trechos nessa história. A Cristiane, a Jacirema e a Dalgisa falando para o Cassione voltar para a política. Deve ser porque ele falou no primeiro bloco que não estava na política. Volta para a política, Cassione. E aqui a Jacirema falou que é sua fã e trabalharia para o senhor de graça na campanha. Muito obrigado, eu agradeço, mas há uma contradição. Quem gosta de mim não pode querer que eu volte para a política. É que vai ver que elas gostam mais da cidade, né? Bom. Esse é o problema. Clemente, questão da Venezuela, né? Você tem a minha opinião do Cassione, que é muita coisa esquisita, né? Porque cada um puxa pro seu lado, né? Não, é evidentemente que a gente sabe, como o próprio Cassione falou, que a Venezuela não está lá nenhuma Brastemp, né? Ou seja, é um país que tem problemas, uma inflação de mais de 1 milhão %, o petróleo caiu para um patamar muito abaixo do que era, então ela acabou tendo mais dificuldades econômicas, então... Que é um país que se baseava na exportação de petróleo, né, e importava o resto, né? E é um país que também pagou muito bem os militares para fazer, de uma certa maneira, uma certa proteção, né? Sim, 94% das exportações da Venezuela é petróleo. Ou seja, petróleo é quase tudo. Depois você tem 6% do restante tudo. Então ela vive basicamente do petróleo. Então isso atrapalhou, o petróleo caiu, atrapalhou. Mas já tivemos um programa de gestão... Clemente, posso te perguntar uma coisa? Do que vive a Arábia Saudita? Puramente de petróleo. Do que vive o Kuwait? Não, aqueles países lá, todos, né? Nenhum deles quebra do jeito que a Venezuela quebrou. O que eu digo é o seguinte, quebra. Pode quebrar, mas tem por trás alguma coisa. Não, tem. Não, a sua multimagem, que é uma referência, não é? Você é um empreendedor, mas você ao mesmo tempo é um idealista e você é um profissional fora de série. Então você criou algo que aquilo, se um dia alguém disser está quebrando, pode ter certeza que alguma coisa fizeram com você de sacanagem. Não, isso eu não discordo, não, Cassione. Eu acho o seguinte, você também falou muito bem.
Você tem uma divisa aí, a Amazônia tem... Hoje você tem mais de 2.000 ONGs, por exemplo, na Amazônia, incluindo Pará. Roubando o Brasil. Agora, pera lá, por que não tem no Nordeste, onde também as pessoas têm uma pobreza muito grande, especialmente você tirando capitais, nas regiões mais longínquas, as pessoas passam fome, e isso não é novidade para ninguém aqui, né? O PIB do interior nordestino é extremamente baixo. Então a gente sabe disso aí. Agora, evidentemente que tem outros interesses, e um deles você falou. E eu não diria que só dos Estados Unidos, da Rússia e da China também. Claro. Né? Claro. A Rússia e a China hoje também apoia a estabilidade do governo. Claro que tem interesse. A China tem comprado, aqui no Amazonas, ela tem comprado muita coisa. Onde existe possibilidade de reservas de minérios, por exemplo. Falam que é para estudar planta, para estudar botânica, né? Não é? E outra coisa que o Cassiano falou... Eles falam, né? A fauna, a diversidade que tem. Muitas foram para os Estados Unidos, para o Japão, que obtiveram patentes de produtos... Nossos. Nossa, pô! Né? Então, caramba, é claro que tem interesse. Se havia algo de podre no reino da Dinamarca, como dizia o Shakespeare, e a Dinamarca é essa beleza que é, você imagina o algo de podre que há no nosso reino, entre aspas, do lado de cá. Não, e tem mais uma, Cassione, que o pessoal não fala, assim, o maior produtor de petróleo do mundo não é a Venezuela, é a Arábia Saudita. Mas a maior reserva do mundo é a da Venezuela. Da Venezuela. Que faz corpo com a Amazônia. Claro. Então isso não está dimensionado também não. Talvez a gente tenha uma reserva... Talvez seja a maior reserva de petróleo do mundo a Amazônia. Amazônia. Não estamos usando. Ou seja, nesse momento é a Venezuela. Mas a parte... Isso eu não estou falando. Eu não estou chutando. Isso que eu vou falar, isso é coisa da própria NASA. A região de maior petróleo da Venezuela, que é a maior reserva do mundo... É a divisa com a nossa. É exatamente a divisa com a Amazônia, não é o restante do país. Então, vem cá, será que só tem petróleo até aqui? Parou justamente aí quando aqui. vem aqui, na Amazônia, não tem mais petróleo? Está seco. Está seco lá? E o Cassiano falou uma coisa importante. Se o petróleo caiu 30%, 40%, não dá para o país ficar tão ruim, né? Não dá. Porque a mesma coisa fala, você vai perder 30% de arrecadação. Tudo bem, mas não dá para o país ficar numa miséria, porque o petróleo é valioso ainda, né? Claro. E eu quero também deixar bem claro aqui, que eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que pelo Cassiano também, a gente não está sendo ideológico, não. Ninguém está defendendo Maduro. Nada de ideologia. Nada a ver. A gente tá citando... Está só achando as agulhas no palheiro. Há fatos concretos que não são inventados. Sim. Que não tem nada a ver com ideologia. Claro que eu não iria para morar na Venezuela, como eu tenho certeza que o Cassiano iria para a França, né? Ou seja... Ou para Praia Grande. Ou para Praia Grande. Mas claro que tem coisa estranha aí, né, gente? Bom, Cassiano, temos uma notícia aqui que chegou de última hora, que a Prefeitura de Santos bateu um recorde de arrecadação de impostos em 2018. Atingiu uma arrecadação muito grande de 2.254.747.000, sendo a maior arrecadação já vista pela Prefeitura. O que prova que o santista é cumpridor das suas obrigações, ao contrário da Prefeitura, que não cumpre as suas, porque tendo a maior arrecadação, cada vez faz menos, para a gente não dizer que não faz nada. 2 bi é uma boa arrecadação, né, Clemente? Mesmo com muitas questões aí, mas é uma boa arrecadação, né? Não, é uma boa arrecadação. Olha, a gente vê... Você quer ver outro exemplo que é muito claro para nós? Você pega Cubatão, por exemplo. O per capita de Cubatão é maior que de Santos. Ou seja, a arrecadação individual, se a gente pegar pessoa por pessoa, porque Cubatão tem 110, 115 mil pessoas. Devia ser uma cidade muito melhor cuidada, né? Sim. Durante 30 anos com essa arrecadação. E você vê o que em Cubatão? Eu não estou culpando o atual prefeito. O atual prefeito, não. Então, estamos falando do histórico todo. Sem dúvida. O Ademar está há pouco tempo aí, né? O Ademar é pouco. E claro, está pagando rombo. Então, não estamos fazendo nenhuma avaliação
dele. Nós estamos fazendo uma avaliação Dos de últimos 30 todos anos. os últimos anos. Desde o Abel Tenório de Oliveira. Ou seja, olha só, Devia ser uma cidade de boneca, né? cidade boneca. Aí você pega Louveira, agora comparar aqui. Louveira é a cidade hoje mais bem avaliada do Brasil. Louveira é uma cidade pequenininha também. Só que a arrecadação, ela realmente é bem destinada. Cubatão não foi, né? Não foi. Eu tenho que falar pelo menos bem do Ney Serra. Isso eu preciso falar porque entre todo o histórico aí, todos os equipamentos que existem hoje... O mínimo que tem em Cubatão foi o Ney que fez. Foi o Ney que fez. O teatro que acabou, a Anilinas que foi deteriorada, o hospital, que na época ele era mais moderno que o Einstein. E eu conheci, inclusive, o cara que projetou o hospital foi o cara que projetou o Einstein. Só que ele falou para mim, isso para mim. Agora, Clemente, eu estou com uma visão melhor, porque eu vi os erros lá e estou corrigindo. Então, imagina, nós estamos falando de mais de 30 anos atrás, mas olha o que aconteceu com aquilo. E é um hospital importante, que aí todo mundo que tem acidente de Anchieta, imigrantes, vai para ali, né? E não é 30 anos, sim, porque foi 1900, menos de 30 anos. Foi no meu mandato, em 96, o Ney está aí para... O Ney, inclusive, é meu colega de turma na faculdade. E ele está aí como testemunha. Eu era deputado e ele chegou para mim e disse, olha, eu tenho um hospital pronto que só tem as paredes, só tem a estrutura. Está tudo pronto. Precisa equipar. Você me leva no ministro da Saúde? Levei, o Ney, tenho as fotos, ele está aí de testemunha. Tenho as fotos, fomos ao ministro da Saúde, conversamos com o ministro da Saúde, cujo nome eu não estou me lembrando, a fisionomia dele eu lembro bem, era de cabelo grisalho, forte, não me lembro o nome dele, me fugiu agora. E ele destinou ao Hospital Modelo de Cubatão o dinheiro necessário para os equipamentos que o Ney pôs lá dentro. Entendeu? Então eu me sinto até à vontade para falar, porque a minha memória não depende só de mim, depende da memória dos outros. O Ney está aí, está vivo, tem memória e testemunha o que eu estou dizendo. E ele fez a construção. Depois precisava equipar. Correu atrás. E correu atrás de um deputado, e para isso que os deputados existem, Claro. representação, fomos lá, arrancamos o dinheiro. E depois disso, o que tem em Cubatão? O que foi feito mais em Cubatão? Antes do Ney e depois do Ney. O que foi feito? É verdade. Bom, queria agradecer ao Luiz Carlos Ferraz, que mandou o Jornal Perspectiva aqui, falando do Rio de Janeiro, capital da arquitetura, tal, patrimônio da Unesco. Vou dar uma procacione, foi seu aluno também, Luiz Carlos Ferraz, jornalista e Um abraço para ele. advogado. Também para você, Clemente. Obrigado. Jornal Perspectiva. Obrigado. Queria agradecer o Cassione e o Clemente, as inúmeras pessoas que participaram também, né? Desejar uma excelente segunda-feira. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.